Então, a gente tem tanto o orégano quanto a melaleuca, que eles são muito promissores, inclusive contra bactérias hospitalares, gente. Por quê? Essas substâncias, esses fenóis, todo o conjunto do orégano, tem outros fenóis lá, tem timol, além do carvacrol, tem outras substâncias que são bactericidas, ou seja, mata a bactéria, mas não cria resistência, igual o antibiótico que a gente está acostumado, né? Que as bactérias vão ficando resistentes. Ele entra, ele rompe a membrana da bactéria, ele modifica o DNA da bactéria, de forma que, mesmo se ela se multiplicar, ela vai se multiplicar toda errada. Então, ele vai destruindo mesmo e atrapalhando a multiplicação dela e matando a bactéria, mas sem ela criar uma resistência, igual acontece com antibióticos, vamos dizer assim, normais, né, que a gente tem aí em geral. Então, tem também, como eu disse, tem também, né, um outro fenol que a gente tem, é o timol, que também é super potente. Ele é mais presente no tomilho, mas ele tem também no orégano. Pode deixar nessa. Uma outra substância que a gente encontra é o paracimeno. E essa é um monoterpeno, ele é encontrado, inclusive, no óleo de cannabis, né, que foi falado muito na questão do sistema endocannabinoide semana passada, quando foi falado da copaíba. E ele possui diversas atividades biológicas, então ele também é antimicrobiano, tem estudos de propriedades anticancerígenas, é antioxidante, anti-inflamatório, antinociceptivas, quer dizer, nociceptiva é a dor, nocicepção é a percepção da dor. Então, ele diminui essa percepção da dor, então ele atenua a dor. E também ansiolíticas. E olha que interessante, que quando a gente pensa no orégano, um óleo forte desse, a gente não pensa que ele vai ter propriedades ansiolíticas e calmantes, mas a gente tem, mostrando um dos componentes nesse paracimeno, e olha quem tem aqui na composição do orégano, linalol, gente, que é a substância majoritária que tem na lavanda, uma das majoritárias, que confere que tem justamente o quê? Propriedades calmantes, ansiolíticas, sedativas, analgésicas também, né? Ou seja, contra a dor e anti-inflamatórias. Pode passar. Então, aqui, gente, isso é uma cromatografia que eu tirei. Aqui na Doterra, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que não vai conseguir, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Peraí, deixa eu mirar no lugar certo. Não, não dá para ver, não. Mas aqui embaixo do frasco está em amarelinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem uns numerozinhos, que é, então, o lote, né, que vem em cada frasco de óleo essencial da Doterra. E aí, se você quiser a cromatografia do seu óleo essencial, qualquer um deles, você olha isso, e aí você vai no site, Source to You. E aí lá tem o lugar direitinho que você coloca o código, esse que está aqui no fundinho do óleo, e vai sair a cromatografia dele. E essa cromatografia, gente, é por lote, sabe? Às vezes isso parece um detalhe, mas não é. Porque a gente tem marcas de óleo essencial que ele tem lá no site, você até tem acesso à cromatografia. Mas quando você vai ver, foi uma cromatografia que foi feita num lote de 200 anos atrás. A natureza, ela está em constante mudança, e isso influencia na composição do óleo essencial. Então, esse óleo essencial, eu tenho que olhar o lote dele. Se eu olho de um orégano lá de não sei quando, não é a mesma composição, tá? Então, assim, pouquíssimas marcas dão a cromatografia por lote, e isso é um diferencial de qualidade muito sério. Pode parecer que é um detalhe, mas não é. Aí, olha para vocês, vê, tá pequenininho, mas é só para vocês terem uma ideia do tanto de substância química que tem na composição de um óleo. E são essas substâncias que vão dar essas propriedades, né? Aí pode passar para a próxima página. Enquanto ela passa para a próxima página, já passou, mas eu vou só fazer um outro detalhe. Um outro diferencial da Doterra é que, além dela fazer cromatografia por lote, ela faz vários outros testes que detectam coisa que a cromatografia não detecta. Por exemplo,
presença de metal pesado, de micro-organismos, de substâncias contaminantes. Esse é o diferencial do CPTG, que às vezes o pessoal não entende, é isso. Só a Doterra faz isso. Tem marca que nem faz cromatografia, envia laudo, laudo não adianta. Outras fazem, mas não é por lote, o da Doterra é por lote, e nenhuma faz os testes que a Doterra faz para ver se tem metal pesado, contaminante, etc. e tal. Então, só para vocês terem noção desse diferencial. Aí eu só ampliei um pouquinho a lista e marquei para vocês em amarelinho a quantidade de Carvacrol, 69,99%. Eu não estou com o livro aqui agora, gente, mas tem um livro, ele é muito bom. Depois eu vou mandar para vocês no grupo também. Ele é um livro, me fugiu até o nome dele, um verdinho de aromaterapia, muito famoso. Ele é tipo um clássico da aromaterapia. E nele estava constando lá a média de orégano não chega nem a de carvacrol na maioria dos oréganos, muitas vezes não chega nem a 60%. E olha para você ver, o da Doterra é quase 70%, né? Eu estava assistindo uma aula esses dias com uma pessoa que é dona de outra marca e o deles tinha em média 58 de carvacrol. Olha para você ver, o nosso tem quase 70 e o carvacrol é a substância, vamos brincar assim, a substância matadora dos micro-organismos que causam aí nossos problemas, né? Então vamos lá, pode passar para a próxima, isso. Aqui, gente, eu dei um print para vocês no site da Doterra, mas eu entrei no site da Doterra dos Estados Unidos. Isso, é esse aí que a Tânia falou, esse mesmo. Grande Manual de Aromaterapia de Dominique Bardot. Ele mesmo. E aí nele você vê então que a média de carvacrol da Doterra está acima da média, né? E isso aqui, eu entrei no site, às vezes tem umas coisas que eu gosto de entrar no site da Doterra dos Estados Unidos, é só você escrever assim no grupo. Vou até ensinar isso para vocês, que é uma dica bem bacana quando eu quero pesquisar alguma coisa. Eu vou no Google e escrevo assim, orégano Doterra USA, né? Que aí ele vai aparecer, porque se eu colocar só orégano Doterra, vai aparecer do Brasil. Eu ponho orégano Doterra USA. Aí vem a página da Doterra, eu entro lá, eu não sou uma pessoa fluente em inglês, eu vou lá e ponho traduzir a página. Essa página era toda em inglês, ó. Eu pus em traduzir, tá tudo em português e dei o print. Por que que eu quis entrar na página dos Estados Unidos? É uma dica que eu vou dar para vocês. Aqui no Brasil, por uma questão de legislação, burocracia, o óleo tem que ter duas classificações diferentes. Então, o orégano, esse vidro aqui, inclusive, é até bom, porque se alguém vier falar alguma coisa, às vezes as pessoas têm colocado algumas coisas, umas inverdades na internet. Então, a gente tem que aprender a filtrar e ver que tem gente desinformada e tem gente mentirosa de má fé. Então, vamos prestar atenção. A Doterra tem, sim, registro para ingestão no Brasil, tá? É a linha Aromas Naturais. Então, a Doterra tem dois registros. Óleos essenciais, esses de 15 ml, sim, eles são classificados como cosméticos, assim como qualquer óleo essencial de qualquer outra marca. É uma questão da Anvisa, entra em cosméticos. Porém, as marcas que têm óleos também para ingestão têm esse registro como flavorizantes, devidamente tudo ok com a Anvisa, e chama aromas naturais. Aí, o que é o negócio? Esse de 15 ml, gente, é idêntico ao orégano de 5 ml, que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. Mas é idêntico, é o mesmo óleo. Porém, por questão de legislação e adequar as regras do Brasil, a Doterra está em mais de 60 países e ela se adequa às regras e legislação de cada país que ela faz parte. Então, para se adequar à legislação brasileira, tem um registro separado e tudo tem que ser separado, local de invase, tudo isso. Então, daqui a pouco eu respondo as perguntas. Eu vi que tem umas perguntas ali. Então, o orégano de 15 ml é cadastrado como cosmético e o de 5 ml é cadastrado como flavorizante. É o mesmo óleo, é só uma questão de registro no Brasil que tem que ser dessa forma. E aí,
por isso que eu dei essa dica de pesquisar nos Estados Unidos, porque se você entra no site do Brasil, no orégano de 15 ml, vai estar só a bolinha A e T, essa cinza e essa laranjinha, que significa o uso aromático e o uso tópico. E aí, se você entra separadamente, linha aromas naturais, e entra no orégano, vai estar só o I, que é de ingestão. Então, se você quer saber de uma vez para que, que o óleo serve, eu gosto de olhar no dos Estados Unidos, que já vem tudo junto. Ó. Então, orégano, uso aromático, tópico e ingestão. E a própria doTERRA põe, ó, esse D no vermelhinho, quer dizer que ele tem que ser obrigatoriamente diluído no óleo vegetal, tá? Vamos para a próxima. Então, devido a toda essa composição química que a gente viu do óleo de orégano, a gente tem, então, ele entrega essas propriedades. Ele é tônico, estimulante, ele é bom para a pessoa que está com uma fadiga, né? Seja um cansaço físico, mental, sexual. Ele é um potentíssimo anti-infeccioso, né? Porque ele atua bactérias, vírus, tá? A gente tem estudos, por exemplo, do orégano na questão do vírus HPV, nas verrugas causadas por vírus HPV, fúngicos, parasitários, a gente ouve muito falar, né, da desparasitação com orégano. Ele é um desinfetante de ambientes, como a gente disse, e tem essa vantagem, né, das bactérias não ficarem resistentes. Imunoestimulante, ele estimula a nossa imunidade. Aí teve até alguém, eu vi que passou uma pergunta ali, alguém perguntando, né, se podia usar ele num blend para imunidade. Pode e deve, tá? Ele é muito bom, que ele estimula a nossa imunidade e favorece as defesas naturais, né, do organismo. Antioxidante, super potente, analgésico, como a gente disse, mostrou ali os componentes que agem nessa analgesia, anti-inflamatório. Inclusive, gente, pode passar em verruga, eu vou mostrar umas fotos. Eu já tirei 2 verrugas minhas com orégano, tá? Excelente. Ele tem na composição dele um pouquinho do beta-cariofileno, que a Ariadne estava contando como que ele é maravilhoso. Ah, eu passo. Alguém passa para mim, por favor? Eu fui passando aqui achando que eu estava passando. E ele tem também um pouquinho do beta-cariofileno, que tem em grande quantidade na copaíba, que age no nosso sistema endocannabinoide, que é um potentíssimo anti-inflamatório. Antes de entrar no campo emocional, pode deixar nessa página, mas eu vou falar então um pouco dessa questão do orégano, essa questão de ser anti-inflamatório. Eu vou até deixar uma dica. Quem sofre com artrite, artrose, essas questões nas articulações, principalmente que causam alguma rigidez, tende inclusive a ficar mais rígido e a doer mais no frio, né? Na temperatura fria. E tá chegando aí, né? O frio. Então, uma dica para quem sofre, então, com artrite, artrose, é fazer um blend, por exemplo, com óleo de coco, copaíba e o orégano. Você pode fazer uma bomba, né? Colocar o turmeric, colocar vários óleos no meio. Mas o orégano é bem legal para esses casos, porque ele vai ter a questão da analgesia, que é diminuir a dor, a questão de ser anti-inflamatório, de agir na causa da dor, e vai ter essa questão que ele é um óleo quente. Então, é bom para você estar usando ele também, principalmente nesse tempo de frio, nas articulações. Daqui a pouquinho eu estou vendo que está vindo umas perguntas. Eu vou voltar, já está acabando aqui, aí eu vou ver as perguntas. No campo emocional, gente, ele então, né, ele é estimulante para fadiga física, mental. Ele é conhecido como óleo da humildade, como óleo do desapego. Como óleo da humildade, ele é bom para essas pessoas rígidas, né? Eu falei da rigidez nas articulações e ele também age nessa rigidez mental. Aquela pessoa, por exemplo, você pega essa tampinha aqui, mostra para ela a tampinha preta e ela fala: Não, eu tenho certeza que essa tampinha é amarela.
eu sei, eu tô certo. Então, assim, essas pessoas, assim, o orégano é muito bom. É, óleo do desapego, ele tem essa questão de desapegar de coisas materiais, mas também de situações. Então, a gente até brinca, né? Quando você vai fazer aquela, como é que fala? Aquela quando você resolve fazer uma limpeza, pegar, arrumar o guarda-roupa e tudo, é bom colocar ali o orégano no difusor, porque ele vai te ajudar aí com esse desapego. E ele fortalece isso também, desapegar e decidir mudar, ir para frente. Então, ele é muito bom para períodos de mudança. Detalhe: o orégano, gente, ele é tão forte que ele é forte não é só para ingestão e para o uso tópico, né? Na ingestão e no uso tópico, você tem uso tópico, diluir, ingestão, preferencialmente cápsulas. Não tem cápsula? Você vai fazer, você viu? Lembra que eu falei da colherinha? Você pode pôr ou óleo de coco, aquele copra mesmo, esses de cozinha mesmo, ou azeite. Vai colocar na colher e vai pôr lá também umas 2 a 3 gotinhas. Vai misturar ali com palitinho, assim, para diluir bem e usar, tá? Mas de preferência as cápsulas. Essas dicas que eu dei é se você não tiver a cápsula. Mas mesmo para o uso aromático, se você colocar um tanto dele no seu difusor, vai ser até ruim. Ele vai vir assim, ele é forte. Então, no difusor também, no máximo 3 gotinhas. Se você quiser colocar um outro óleo lá mais calmante junto. Ela está perguntando aqui, ó, nas cápsulas, posso pôr quanto? Vai depender do seu objetivo, tá? A gente faz um cálculo geral, não é ao pé da letra, mas é só para ter uma noção de 1 gota a cada 20 quilos. Então, se você pesa 40 quilos, 2 gotas. 60 quilos, 3 gotas. 80 quilos, 4 gotas. Agora, já respondendo que eu vi que alguém perguntou ali sobre desparasitação, hoje mesmo eu estava vendo um protocolo de desparasitação feito com base em um medicamento europeu, que é a base de orégano, e aí o professor que estava explicando, ele contou, né, que para fazer o equivalente à dosagem do remédio, cada cápsula tinha 6 gotas. Aí ainda falaram, independente do quilo, do peso, ele falou, independente do peso. Isso aqui a gente está fazendo com base nesse estudo que foi feito e comprovado com essa quantidade que tem nesse medicamento. Então, e ele recomenda esse uso por 1 mês, 3 vezes ao dia, do orégano na cápsula gastro-resistente. Para desparasitação tem que ser a cápsula gastro-resistente. Isso para adulto, viu, gente? Não é para criança, não, é para adulto. Então, e por que eu estou contando essa história para vocês? Para aproveitar e desmistificar algumas lendas do orégano. Não deu para ouvir? Peraí. Para desmistificar algumas lendas do orégano, né? Então, por exemplo, existe uma lenda, não é uma lenda, mas um tabu. Essa questão, por exemplo, orégano você não pode usar muito tempo. Não convém mesmo. Mas você está vendo que esse estudo, o que é muito tempo? Né? Porque eu já vi gente falando assim, não pode usar orégano mais de 2 semanas. Mentira, não é assim. Por quê? Vai ter tratamento que vai exigir, por exemplo, essa desparasitação exige 1 mês, né? Aí o ideal é que se você está fazendo a ingestão do orégano, você ingira junto um cítrico, por exemplo, limão siciliano, ele vai estar ajudando a proteger ali seu fígado, porque é isso, o orégano é forte, né? Então, você não vai ficar a vida inteira tomando uma dosagem forte de orégano igual essa da desparasitação, que aí sim vai fazer mal. Você ficar um ano inteiro tomando 18 gotas, que esse protocolo que esse aromaterapeuta passou com base nesse remédio, 3 vezes de 6 gotas a 18 gotas no dia. Aí você fica tomando isso por mais de 1 mês, um ano inteiro. Agora, uma coisa é você tomar uma dosagem alta para matar uma infecção, fazer uma desparasitação, ficar ali entre 2 semanas, 1 mês. E outra coisa, esse processo, né, assim como com qualquer vermífugo, inclusive remédio alopático, depois indica-se fazer o uso de probióticos, né, gente?
Mas então você tem alguns cuidados que você está fazendo, mas você não, o que, que eu estou querendo dizer é não tenha medo do orégano. Aí eu vou dar um exemplo pessoal aqui de casa. Meu filho, ele está com 8 anos, nessa época ele tinha 6. E só contar, tá? Que eu sou toda orgulhosa disso. Ele está com 8 anos, gente. Ele tomou antibiótico uma vez só na vida, que foi antes de eu conhecer os óleos essenciais, há 7 anos atrás. Que desde então a gente sempre controlou tudo com óleo, de forma que, assim, sempre indo no pediatra, ele acompanhando, mas que não precisou mesmo entrar com o antibiótico. E um óleo que sempre garantiu isso foi o orégano, tá? Então teve uma vez que foi uma confusão. Ele estava com uma assim, estava sentindo uma dor, a gente foi no hospital, no plantão, que era fim de semana, as coisas ainda acontecem fim de semana, pediatra viajando, fomos para o hospital, pronto atendimento. Custou a ser atendido, quando foi, fez o exame, mais um tempão para esperar o resultado do exame, deu que era infecção urinária. Tinha tido troca de plantão de pediatra. Eu ia ter que ir lá para o começo da fila, ficar mais não sei quanto para ir no pediatra, para ele ver que era infecção e passar uma receita de antibiótico. Então, o que, que aconteceu? E meu menino já estava irritado, passando mal, enfim, fomos embora. Isso era um sábado. E eu fui usando nele tópico, tópico, gente, nem precisou ingerir. Fui usando o tempo todo. Cadê? Esse aqui, no baixo ventre, na região da bexiguinha, e intercalando com onguarde e melaleuca. E lá, onguarde, melaleuca, orégano, onguarde, melaleuca, orégano. Quando chegou na outra semana que veio a consulta com a pediatra dele, ela pediu o exame de sangue, não tinha mais infecção urinária. A pediatra falou assim: eu não sei o que você fez, eu nunca vi isso na vida, infecção sarar sem antibiótico. Eu falei, antibiótico natural, né? As pessoas às vezes não acreditam, e esse caso foi um caso assim, tô falando para deixar de usar antibiótico, se o médico passar? Não tô falando isso, gente. No caso dele, é porque não tinha receita. O antibiótico você precisa de receita. E acabou que foi ótimo, que teve esse resultado maravilhoso. Mas é isso, infecção urinária, você tá ali tratando com orégano, melaleuca, um guarde tudo, mas você tem que fazer exame, gente, que infecção urinária se pode ir para os rins e pode levar à morte, né? Então você tem que estar usando, se você está usando óleo, antibiótico, você tem que estar monitorando. Que mais? Ah, tá. E só voltando então aqui no emocional, porque eu fui para essa parte da infecção urinária. Só pontuar então que ele traz essa força de vontade para impulsionar a mudança. E, historicamente, o orégano é usado como uma planta, símbolo também de proteção. Então, em termos assim, para energizar o ambiente e proteger energeticamente o ambiente. Aí pode passar a página. Agora a gente vai ter só uns exemplos, umas fotos, e vamos conversando aqui de uns casos, eu já vou responder as perguntas. Então, aqui a gente tem um exemplo de verruga, né? Que foi usado o orégano touch, que já vem diluído. Aí ele mostrando com as datas, em um mês, a verruga, essa parte grande já tinha caído, e aí com 2 meses ali tá menorzinha ainda, né? Foi tirando mais ainda. Eu tirei 2 verruguinhas no pescoço com orégano, mas era verruguinha pequenininha, não era grande assim, não. E aí, sabe como que eu fiz? Eu peguei o cotonete, pus a gota do orégano sem ser o diluído, do óleo mesmo, mas aí você tem que ter muito cuidado, que aí você põe no cotonete, e aí você tem que pôr o cotonete só na verruga, porque onde encostar aqui na pele vai arder pra caramba. Então é só na verruga. Em 3 dias caiu a verruga. Mas é uma verruguinha pequenininha, né? Essa aí é uma verruga maior. Mas a gente tem inúmeros relatos, então, né, de verruga tirando com orégano, seja o orégano touch, ou seja dessa forma que eu falei. Pode passar a próxima. Isso aí, gente, é uma doença que chama molusco contagioso. É uma micose, né? É causada por fungo, né? Micose, e que dá no corpo e dá essas bolinhas. Então, o orégano e a melaleuca são maravilhosos para molusco contagioso.
E o que que eu sugiro assim? Tem, às vezes só a melaleuca resolve. Não resolveu? Entra com orégano, que ele vai resolver. A mesma coisa, fungo de unha. Pode passar para o próximo. Ali, ó. Aí essa unha, eu acho que ela é famosa. Se eu não me engano, ela é a do Jean, que é o marido da Ariadne. E então, isso aí é um resultado de um mês, né? Usando essa junção do orégano com a melaleuca no fungo de unha. Que eu já vi muitos casos do fungo de unha resolve só com a melaleuca, mas eu já vi casos que não resolveu com a melaleuca, aí você entrou com orégano, com tomilho, e aí que tanto o tomilho quanto o orégano são muito ricos nos fenóis, que é o mata tudo, né? Pode passar.